Você já se sentiu cercado por problemas tão grandes que parecia não haver saída? Já acordou com aquela sensação de opressão no peito, como se milhares de vozes sussurrassem que você não vai conseguir, que não há solução, que até Deus te abandonou? Existe um segredo espiritual, escondido em um dos salmos mais antigos da humanidade, que revela como vencer justamente quando tudo parece perdido. E o que você vai descobrir hoje combina verdade espiritual, profunda, com contexto histórico fascinante, que transforma completamente nossa compreensão sobre vitória em meio à adversidade. Há aproximadamente 3.000 anos, um homem escreveu palavras que atravessariam milênios. Não estava em um templo majestoso, não tinha tempo para elaborar poesia refinada. Estava fugindo, correndo por sua vida. E nesse momento desesperador, entre o pó das estradas da Judéia e o terror de uma traição familiar, nasceu o Salmo 3. Vou ler para você na íntegra, e preste atenção em cada palavra, porque cada uma carrega um peso histórico e espiritual impressionante. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Muitos se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, sobre o teu povo a tua bênção. Agora imagine por um momento o contexto que arqueólogos e historiadores nos ajudaram a reconstruir. O cabeçalho deste salmo nos informa algo crucial. Foi escrito quando Davi fugia de Absalão, seu filho. Historiadores explicam que estamos falando aproximadamente do ano 970 a.C. Davi, o rei ungido de Israel, o homem segundo o coração de Deus, estava sendo caçado pelo próprio filho em uma rebelião que abalou as estruturas do reino. A cidade de Jerusalém, que hoje conhecemos bem, ficava no topo de uma elevação rochosa. Quando Davi fugiu, atravessou o Vale do Cedron, uma depressão que separava a cidade do Monte das Oliveiras, uma distância de aproximadamente 800 metros. Mas para um rei idoso, fugindo descalço e chorando, cada metro era uma eternidade. Para entendermos a profundidade desta situação, precisamos saber que naquela época, a traição de um filho não era apenas uma questão familiar. Antropólogos culturais revelam que, no Antigo Oriente Próximo, a estrutura familiar estava intrinsecamente ligada à ordem cósmica. Um filho se rebelando contra o pai era visto como uma ruptura na própria ordem estabelecida por Deus. E quando esse pai era o rei ungido, a situação se tornava um caos teológico. O povo começava a questionar: será que Deus abandonou Davi? Será que a unção se foi? E aqui está o primeiro segredo linguístico que transforma nossa compreensão. No versículo 1, quando Davi diz, como tem crescido o número dos meus adversários, a palavra hebraica para adversários é tsarai, que vem da raiz tsarar, significando literalmente aqueles que me apertam, que me comprimem, que me constrangem. Não é apenas sobre inimigos distantes, é sobre uma pressão sufocante, claustrofóbica. Davi não estava apenas sendo perseguido, estava sendo esmagado por todos os lados. E a palavra muitos aparece repetida. Em hebraico, rabim. Especialistas em linguística semítica explicam que quando uma palavra é repetida na poesia hebraica, não é apenas ênfase retórica, é uma técnica literária chamada paralelismo intensificador. Davi está dizendo, não são apenas alguns inimigos, é uma multidão esmagadora. Mas o versículo 2 contém a frase mais devastadora. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus.
A palavra hebraica para salvação aqui é Yeshua, a mesma raiz do nome Yeshua, que em português conhecemos como Jesus. Pense nisso. Há 3.000 anos, Davi clamava por Yeshua, e séculos depois, Deus responderia enviando Yeshua. Mas naquele momento, o que torturava Davi não era apenas o perigo físico, era a guerra psicológica. As vozes dizendo que Deus o havia abandonado. Historiadores documentaram que em culturas antigas do Oriente Médio, quando um rei perdia o poder, era interpretado como os deuses retirando seu favor. Então não eram apenas soldados perseguindo Davi, era toda uma narrativa teológica sendo construída contra ele. E aqui vem a revelação que muda tudo. No versículo 3, Davi faz uma declaração que parecia loucura para quem olhava de fora. Mas tu, Senhor, és o meu escudo. A palavra hebraica é magem. Arqueólogos descobriram que os escudos usados naquela época pelos soldados israelitas eram feitos de madeira coberta com couro, medindo aproximadamente 1 metro de diâmetro. Eram circulares e podiam cobrir quase todo o torso de um guerreiro. Quando Davi diz que Deus é seu magem, ele está declarando que Deus é uma proteção completa, envolvente, que cobre todos os ângulos vulneráveis. Mas tem mais. Ele acrescenta: és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. No hebraico, exalta a minha cabeça é merim roshi. Em contextos militares da época, erguer a cabeça era sinal de vitória, enquanto abaixar a cabeça simbolizava derrota e vergonha. Davi está profetizando sua própria vitória, enquanto ainda está fugindo. O versículo 4 revela o segredo da comunicação com Deus. Com a minha voz, clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. A palavra clamo, em hebraico, é ekra, que significa chamar em voz alta, gritar. Não convocar. É uma oração sussurrada e tímida. É um grito de quem sabe que tem direito de ser ouvido, e Deus responde do seu santo monte. Especialistas em geografia bíblica explicam que o Santo Monte é o Monte Sião, onde estava o tabernáculo com a Arca da Aliança. A distância entre o Monte das Oliveiras, onde provavelmente Davi estava, e o Monte Sião era de aproximadamente 1 quilômetro. Davi tinha fugido de Jerusalém, mas sua fé não fugiu. Ele sabia que mesmo longe fisicamente do lugar da presença, Deus podia atravessar qualquer distância para responder. Mas aqui está o que mais impressiona tanto na verdade espiritual quanto nas descobertas sobre comportamento humano. O versículo 5 diz: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. A palavra hebraica para pego no sono é ishan, que significa adormecer profundamente, ter descanso completo. Psicólogos modernos explicam que quando uma pessoa está sob ameaça extrema, o sistema nervoso entra em estado de hipervigilância, tornando o sono profundo biologicamente impossível. É uma resposta de sobrevivência. Mas Davi estava declarando algo sobrenatural. Mesmo cercado por 10.000 inimigos, mesmo sabendo que poderia ser atacado a qualquer momento, ele dormia profundamente. Isso não é coragem humana, é confiança divina sobrepujando a biologia do medo. O versículo 6 confirma: não tenho medo de 10 milhares de pessoas. Em hebraico, não tenho medo é luíra. A raiz iare significa ter pavor, estar aterrorizado. Davi está dizendo: o terror natural que deveria me paralisar não tem poder sobre mim. E 10 milhares em hebraico é ribevot, um número usado para expressar uma quantidade incontável, semelhante a quando dizemos milhões de pessoas hoje. Historiadores militares explicam que o exército de Absalão era composto por uma coalizão significativa de tribos israelitas descontentes. Documentos da época sugerem que rebeliões bem-sucedidas no Antigo Oriente Próximo geralmente contavam com apoio de pelo menos 30 a 40% da população militar. Davi estava numericamente em desvantagem absoluta.
Então vem o versículo 7 com uma das imagens mais poderosas. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Aqui precisamos entender o contexto cultural. Antropólogos revelam que no Antigo Oriente Médio, ferir o queixo e quebrar os dentes de um inimigo tinha significado específico. Não era apenas sobre vitória física. Os dentes e o queixo eram símbolos do poder de falar, de devorar, de consumir. Quando um animal selvagem atacava, usava os dentes. Quando um acusador destruía uma reputação, usava a boca. Davi está pedindo que Deus quebre o poder das palavras destrutivas, das acusações, das maldições faladas contra ele. A palavra hebraica para quebras é shibarta, que significa despedaçar completamente, tornar inútil. É uma oração por desarmamento total do inimigo. E o Salmo fecha com uma declaração teológica que atravessou 3 milênios. Do Senhor é a salvação, sobre o teu povo, a tua bênção. Lembra da palavra Yeshua que vimos antes? Ela aparece novamente aqui. Lai Shubabalba HaYeshua. A salvação pertence ao Senhor, não aos exércitos, não às estratégias humanas, não à força dos números. Linguistas hebraicos explicam que a estrutura dessa frase em hebraico coloca IKKWH, o nome sagrado de Deus, em posição de ênfase absoluta. É como se Davi estivesse dizendo: a salvação não está em nenhum outro lugar, em nenhuma outra fonte, com nenhum outro poder, só com IKKWH. Agora, como isso se conecta com sua vida hoje? Você pode não estar fugindo de um filho rebelde pelas colinas da Judéia, mas está cercado por pressões que parecem 10.000 inimigos. Podem ser dívidas que crescem como uma multidão. Pode ser uma doença que sussurra: não há salvação para você. Podem ser relacionamentos quebrados, sonhos destruídos, uma reputação atacada, e as vozes ao redor, às vezes até vozes internas, repetem o versículo 2. Não há solução, nem Deus pode te ajudar agora. Mas o segredo que Davi descobriu há 3.000 anos permanece verdadeiro hoje. A vitória não vem de negar o medo, mas de declarar uma verdade maior que o medo. Quando você declara: Tu, Senhor, és o meu escudo, está ativando uma proteção espiritual que envolve sua vida completamente. Quando você clama em voz alta, não importa a distância que você sente de Deus, Ele responde do seu lugar santo. Quando você escolhe deitar e dormir mesmo no meio da batalha, está exercitando uma fé que transcende a lógica da sobrevivência. O Salmo 3 não é apenas uma oração antiga preservada em pergaminhos por escribas meticulosos. É um código espiritual de vitória que Deus manteve vivo através dos séculos. Quando você o declara em voz alta, está se conectando com a mesma fé que sustentou Davi, que atravessou gerações, que foi confirmada na pessoa de Yeshua, Jesus Cristo, cuja própria vida, morte e ressurreição provaram que do Senhor é a salvação. Então hoje eu te desafio. Pegue este salmo, leia em voz alta, declare sobre sua situação. Diga para aquela multidão de problemas que há um escudo ao seu redor. Diga para as vozes que proclamam sua derrota que Deus é quem exalta sua cabeça. Diga para o medo que te rouba o sono que você vai deitar e descansar, porque o Senhor te sustenta. E observe como o mesmo Deus que quebrou o poder dos inimigos de Davi quebrará o poder das palavras, das circunstâncias, das forças que se levantaram contra você. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe para que mais pessoas descubram este segredo milenar de vitória. E deixe nos comentários como o Salmo 3 tem falado com você. Sua história pode ser o encorajamento que alguém precisa hoje. Eu te deixo com esta palavra de esperança e paz. No nome do Senhor Jesus Cristo, o Yeshua profetizado há milênios, a mesma salvação que pertencia ao Senhor nos dias de Davi, pertence a você hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
A vitória que ele conquistou na cruz quebrou definitivamente o poder de todo o inimigo. Descanse nesta verdade. Você não está sozinho. Você não foi abandonado. E do Senhor, somente do Senhor, é a sua salvação. Que a paz, que excede todo entendimento, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Amém.